Olá, eu sou Leonardo, bem-vindo ao Lugar do Livro. No vídeo de hoje falarei sobre clássicos. Esse vídeo ele foi motivado por um vídeo de um canal já bastante popular aqui no YouTube, apesar de ter pouco tempo, em que o dono do canal ele fez um vídeo falando, basicamente perguntando se vale a pena ler best-sellers ou clássicos. E aí eu fui ver o vídeo por genuína curiosidade para acompanhar, porque eu até gostei dos primeiros vídeos que ele fez, mas quando ele começa a explicar qual a diferença entre um best-seller e um clássico, qual o propósito, no começo ele dava a entender que ele ia condenar os best-sellers e que você só lê clássico. Mas depois você vê que ele começa a explicar que cada um tem seu lugar, o que é verdade, que você pode ler um best-seller não faz de você um mau leitor, o que é verdade. Mas quando ele vai conceituar o que é best-seller, o que é um clássico, quais são as diferenças entre um e outro, aí ele pisa na bola feio, ele comete um erro grave. E eu quis comentar, fazer um vídeo sobre isso, porque eu fui vendo outros vídeos, que acaba que esses temas se repetem, e eu fui procurando outros vídeos em que as pessoas contrapunham best-sellers e clássicos, e boa parte deles incorria nesse mesmo erro. Eu não vou falar qual é o canal, porque é um canal com muito acesso e eu não quero, meu canal está começando agora, eu não quero parecer que estou querendo ganhar acesso em cima, falando mal desse ou daquele canal, não é isso. Então, qual é o erro que aconteceu nesse vídeo? Ele começa a dizer o seguinte: o best-seller tem um condão de emocionar. Então você lê um best-seller, aquele livro, o best-seller, ele consegue levar você às lágrimas, consegue deixar você numa deprê, consegue mexer com o seu coração, com os seus sentimentos. O clássico, por outro lado, é aquele livro seco, cru, que desafia a sua mente, que mexe com o seu intelecto. Você nunca, ele diz isso, você não vai ter uma experiência genuinamente emocional com um clássico. O clássico ele é feito para engrandecer ou aumentar a sua inteligência. E enquanto o best-seller, muitas vezes ele conquista mais gente por causa disso, porque ele pega você pelo coração. Isso não poderia estar mais distante da verdade, porque não é assim. Então, eu queria primeiro perguntar, o que é um clássico? O que é que torna um livro um clássico? Assim, a priori, assim, como é que um livro chega a ser rotulado como um clássico? Quem rotula um livro como um clássico? Então eu diria assim, que o clássico ele é um livro que sobreviveu ao escrutínio do tempo, ou ao escrutínio dos leitores, das pessoas, ao longo do tempo. Ele é um livro que, parafraseando o livro da Jennifer Egan, ele sobreviveu à cruel visita do tempo. Então, peguemos um exemplo de um clássico incontestável, Dom Quixote. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes, é tido como o primeiro romance moderno escrito no século XVI, eu acho, século XVI. E é um clássico, a história é imortal, a história foi imitada, a história foi parodiada, mas por mais que você já tenha visto até a versão de Seu Madruga, de Dom Quixote, se você pegar o livro para ler hoje, ele vai continuar a lhe divertir, ele vai continuar a lhe trazer lições, ele vai continuar sendo literatura de alto nível. Ele é um clássico por causa disso, ele sobreviveu à apreciação e escrutínio do tempo. Isso significa que um livro que é escrito hoje, ele pode ser um clássico. Pode, claro. Um best-seller, ele pode ser um clássico. Só que eu falo, os leitores em geral, não rotulam imediatamente de clássico, porque tem que esperar que o tempo passe, tem que esperar que é o tempo quem acaba rotulando, é o tempo, porque muitos livros não sobrevivem. Não é porque um livro é antigo que ele é bom, não, porque
Eu estava vendo no vídeo da Tatiana, ela falando sobre o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é clássico? Não. É um clássico da literatura infantil, isso é óbvio. Mas o autor, ele escreveu muitos livros, ele foi muito prolífico durante a vida, ela dizia, mas só ficou para a posteridade como clássico, só conquistou o público, só ficou na memória de gerações e gerações, um livro, O Mágico de Oz. Então vou usar aqui uma figura que muitas pessoas podem não gostar por um motivo ou por outro, mas imaginemos a figura dos santos na Igreja Católica. Então imaginemos a época de um santo, São Pio de Pietrelcina, que é um santo mais recente, que já do século XX. Ele era tido em vida como santo, as pessoas iam atrás dele porque ele fazia milagres, ele tinha uma vida que imitava Cristo, etc, etc. Mas a igreja não proclamou o santo assim que ele morreu. A igreja precisa esperar pelo tempo, esperar pelos milagres, que são a evidência de que ele realmente era santo, e a igreja é prudente nesse sentido. Então eu estou usando uma imagem. Pensemos agora no caso dos clássicos. O livro nasce, as pessoas da época apreciam, mas isso não significa que ele se torna clássico de imediato. Ele tem que passar pelo escrutínio do tempo, ele tem que passar pela crítica, ele tem que passar pela análise de diversos pontos de vista. É necessário ver se essa obra sobrevive. Então, o clássico ele não é um estilo de livro, ele não é um tipo de literatura. Não, clássico é só o rótulo que se dá a um livro, como eu falei, que sobreviveu a essa análise do tempo e que sobreviveu por ser literatura de muita qualidade. Mas clássico não é um tipo de livro, porque eu vou falar aqui agora de muitos tipos muito distintos, mas muito distintos de clássicos. E quando o jovem lá ele fala que o clássico é um livro que não emociona, é como eu falei, ele não poderia estar mais distante da realidade. Porque pensemos no grande, quase todos os críticos, é quase unanimidade, vão dizer que a grande expressão literária de todos os tempos está em William Shakespeare. Se você pegar um crítico como Harold Bloom, que esse é extremista, ele diz que Shakespeare inventou o ser humano, que não há nada no ser humano que não esteja contido em Shakespeare. Então ele chega a uma adoração, a um tipo de obsessão quase doentia. Mas tiremos de lado esse extremismo e a gente vai ver que todo mundo da crítica concorda que é, se não o grande nome, um dos grandes nomes da literatura. Aí pensemos em Romeu e Julieta. Voltemos no tempo e tentemos remular um pouco qual seria o objetivo, imaginar qual seria o objetivo de Shakespeare quando escreveu Romeu e Julieta. Ele escreveu pensando, eu vou mexer com o intelecto das pessoas, eu vou fazer com que as pessoas pensem, vou fazer com que as pessoas reflitam e elas vão sair daqui desse teatro mais inteligentes. Quantas pessoas não choraram vendo Romeu e Julieta, sendo encenado, ou lendo a peça Romeu e Julieta, uma das peças mais trágicas, uma história muito, muito triste, que levou muita gente às lágrimas. Shakespeare tinha a intenção de mexer com o cérebro ou de mexer com o coração? E as comédias, quando ele fazia as comédias, ele tinha a intenção de fazer a pessoa rir com o cérebro ou abrir aquele maior sorriso e gargalhar? Muitas vezes gargalhar mesmo. Ele vivia no teatro, ele escrevia para o teatro, ele era um escritor de sucesso, então ele queria agradar o público daquela época. Ele não escreveu pensando, eu vou revolucionar a literatura, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele escreveu para emocionar as pessoas. É isso que se buscava com a literatura, e a obra de Shakespeare é marcada por obras emocionantes, de uma forma ou de outra. Outro exemplo, esse que é indiscutivelmente um clássico, você gosta ou não, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu não li e não está na minha lista porque não faz muito. Eu imagino que não faça o meu estilo pelas pessoas que já leram, com as quais eu conversei. Mas é um livro
muito dramático, que também levou muitas pessoas às lágrimas. E é um clássico. Não é um livro que mexe com o cérebro, é um livro que mexe com a emoção. Outro exemplo, aí eu volto ao Don Quixote. Don Quixote, apesar da riqueza do livro, apesar de você tirar lições, os moinhos de vento são uma metáfora, a loucura de Don Quixote, a sensatez, entre aspas, de Sancho Panza, realidade, ficção, loucura, sanidade, tudo isso em análise que os acadêmicos fazem, que os leitores fazem, mas a obra em si é uma história muito rica, muito bonita, mas também é uma história muito engraçada, muito divertida, que divertiu e vem divertindo pessoas ao longo de muitos, muitos anos, 5 séculos aí, praticamente quase 5 séculos, de pessoas lendo e se divertindo com Don Quixote. Outro, pegar um exemplo, não é drama, mas também não é um livro que desafia a mente. Vamos pegar, por exemplo, os livros de H.G. Wells. O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau. É um clássico da ficção científica ou não? Um homem que tantos anos atrás conseguiu conceber coisas que mexem com o imaginário das pessoas até hoje. Clonagem, ele conseguiu antecipar a clonagem, ele conseguiu fazer uma obra que é de aventura, mas que é muito rica nos seus significados, que é O Homem Invisível. Ele conseguiu... A Máquina do Tempo é uma das histórias mais copiadas, mais imitadas de todos os tempos. É um clássico da literatura, mas é um clássico simples, de leitura simples, de leitura divertida. E você termina de ler, poxa, caramba, que livro bom, que livro divertido. Um outro exemplo de clássico, esse é o único livro que eu conheço, assim, que eu já ouvi falar, que o autor mesmo, quando escreveu, ele disse: eu escrevi um clássico, eu escrevi um livro que vai revolucionar a forma de se escrever romances, eu escrevi um livro que vai ser estudado à exaustão. E é justamente Ulisses. O James Joyce, quando escreveu, ele disse que colocou tanta coisa escondida, colocou tanto easter egg, colocou tanta coisa que ia ocupar gerações e gerações de acadêmicos e de eruditos. Mas eu estou no processo de leitura ainda. É um livro, é uma história, mas até concordo. Esse tipo de clássico, esse livro Ulisses, assim como é Moby Dick, que não é uma historinha de uma baleia, é um romance muito experimental. O Herman Melville, ele utilizou várias técnicas narrativas, fez muito estudo, então é um livro cheio de simbolismo. Eu concordo, esse tipo de livro, ele tende a mexer muito com a mente, porque são livros ricos, são livros com muito simbolismo realmente. Mas há clássicos para todos os gostos. Então a impressão que eu tenho, ao ouvir o rapaz fazer esse comentário, é que ele não leu nenhum clássico ainda que tivesse fisgado ele ainda não pegou aquele clássico, aquele livro que vai puxá-lo para si, que vai prendê-lo, que vai dizer muita coisa para ele e que vai evidentemente emocioná-lo. Esse é um dos grandes trunfos de um clássico. Ele tem essa capacidade de mexer, de causar fortes reações do leitor. Um exemplo de um livro que é um clássico, que tanto pode mexer com o intelecto, quanto pode mexer com a parte emocional, é Crime e Castigo. Crime e Castigo de Dostoiévski, meu irmão mesmo, tem como grande livro da vida dele. Ele terminou de ler agora pela 5ª vez. Então o clássico, ele tem isso, essa característica também. Ele não se esgota. Ele não se esgota. Você lê e da primeira vez ele mexeu com o seu intelecto, da segunda vez ele mexe com a sua emoção, da terceira vez você descobre mais alguma coisa da trama, da 4ª vez você começa a filosofar. Então é assim com o clássico. E o Crime e Castigo é um livro sobre culpa, sobre redenção, sobre martírio, sobre filosofia, sobre Deus, sobre o super-homem. Então é um livro muito rico, um livro para ser explorado, mas também é um livro com forte carga emocional, com personagens angustiados, com personagens sedentos de redenção, com personagens com forte complexo de culpa. Então não é um livro cerebral, é um clássico, é um livro rico, um livro de muita qualidade.
E aí, só para citar um exemplo, dificilmente eu leio best-sellers. Citar como uma das sagas que é um best-seller, Game of Thrones, que não deixa de ser um livro excelente, é um livro divertido de se ler, mas não é um livro que apega, que pega você pelo sentimento. É um livro que pega você de diversos ângulos, ele conquista você pela história, pelos personagens, etc. Mas assim, um livro que, quando eu estava com a parceria com a editora Intrínseca no blog, eu li foi Garota Exemplar, um best-seller recente, um thriller, uma história bem construída sobre uma garota que é filha de um casal de escritores, e ela cresceu sendo a personagem principal de uma história, de uma série de livros muito vendida chamada M Exemplar. E ela sempre sentiu essa obrigação de ser a boa moça, de ser a moça exemplar. Tudo que ela passava na adolescência e na infância, os pais usavam para escrever nos livros. Então, ela nunca teve direito à intimidade, ela acaba desaparecendo, o marido é suspeito do assassinato, ninguém sabe se foi ela que forjou o assassinato, se realmente ela foi morta, mas aí o marido começa a investigar. É um thriller muito bem feito, que eu achei que forçou um pouco no final, para fechar tudo muito bem fechadinho, assim, mas é um livro que não deixa saudades. Essa é uma característica de um livro que não é clássico. Ele não deixa saudades. Ele pode ser best-seller, pode não ser. Ele acabou, sim, foi divertido, tal. Eu acho que eu dei 4 estrelas, mas acabou. Eu não tenho o menor interesse de voltar a ler Garota Exemplar. Não tenho. É diferente, por exemplo, de e aí eu cito para finalizar, aquele que, apesar de ser um livro um pouco mais recente, mas que para mim é clássico, que é Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, que eu já li 2 vezes e estou precisando, querendo muito reler, porque na segunda vez é como se eu estivesse lendo um livro diferente, e eu sei que na terceira vez vai ser melhor ainda. Então, o clássico também tem essa característica, ele exige dedicação, ele exige tempo, ele exige atenção. Então, não se deixe enganar, deixar se levar por esses rótulos best-seller clássico. Até porque muitos best-sellers, ou muitos clássicos, foram best-sellers em sua época, e muitos clássicos continuam sendo best-sellers hoje, eles continuam vendendo muito. Tem livros que não saem das livrarias, das estantes das livrarias. Jane Austen, por exemplo, o próprio Morro dos Ventos Uivantes, que deu uma ressuscitada depois de Crepúsculo. Então tenha em mente que um clássico é um livro inesgotável, sua mensagem é inesgotável, ele está além do tempo, acima do tempo. Você pode ler que ele não envelhece, ou se ele envelhece bem. E no mais, o clássico exige, como eu falei, dedicação. Por isso tente, leia. Se você lê um clássico e ele não lhe falou nada, mas ele deixou uma ponta de inquietação, leia de novo. Não fique querendo colecionar muitos e muitos e muitos títulos. Valorize, volte ao clássico, leia ele uma segunda vez, que você vai ver que a releitura vai ser ainda melhor. Ok? Então, é isso. Se gostou, curta, siga o canal. Obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.